Na vida, buscamos nos conectar com muitas coisas. Sejam amigos, um relacionamento amoroso, uma faculdade, escola ou uma profissão. Mas, como anda a sua vida quando tudo está offline? Buscar conexão com o reino de Deus é seguir uma vida de obediência, de santidade, é mergulhar mais fundo, é viver e andar em Deus, ouvir e praticar a sua palavra. Se você ainda não vive assim, chegou a hora de uma mudança verdadeira. Você está disposto a viver uma vida de conexão com Deus em alta voltagem? Alta Voltagem, a série de mensagens da Juventude Livre. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Hoje nós iniciamos essa série e nós queremos alcançar aquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações, que é a respeito de se conectar. Nós queremos hoje falar sobre conectar com Deus, conectar com Jesus Cristo. Próximo sábado nós estaremos falando sobre conectar-se com a palavra de Deus. E no outro sábado seguinte nós estaremos falando sobre conectar-se com o próximo. Mas, quando nós falamos acerca de conectar, eu me lembro que essa é a prioridade para esse tempo. Mas conectar ao quê? Conectar-se a quem? O que depende na minha vida o conectar ao certo e com a pessoa certa? Quando nós falamos acerca de offline, qual é a primeira coisa que você lembra? Algo que é sem acesso, algo que está incomunicável, ou tentativas frustradas, ou algumas percas de conteúdo. Mas quando nós falamos acerca de uma perca de um sinal, de tudo estar completamente offline, só há duas coisas que nós podemos fazer: ou reiniciar, ou conectar. Quando nós olhamos e vemos uma perca de sinal, e tudo está completamente offline, nós só podemos fazer duas coisas: ou reiniciar, ou se conectar. Nesse período de quarentena, o que muitas pessoas têm utilizado é a internet, e nós sabemos que alguns provedores não têm conseguido suportar tamanho acesso, e se você liga para esse provedor, e a primeiro som, a primeira música, a primeira voz que eles colocam é: você já reconectou o seu modem? Você já reiniciou o seu modem? Então, hoje, nós queremos enxergar nessa perspectiva de reiniciar ou se conectar. E nós queremos que no nome de Jesus, você vai terminar este culto conectado com Cristo ou reiniciado com Cristo. Mas antes de iniciar, eu queria fazer uma outra oração. Eu gostaria que você orasse comigo no nome de Jesus. Pai, eu quero render meu coração diante de Ti nesta noite. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar com cada um de nós, como o Senhor já tem ministrado, Senhor, pelo louvor nas nossas vidas. Mas até este momento, Pai, é o nosso coração que se rendeu diante de Ti. Mas agora, Pai, que os nossos corações estejam preparados como solo fértil, Senhor, para que a Tua palavra possa ser lançada em nossos corações e que possa, Senhor, dar frutos e mais frutos para a glória do Teu nome. Pai, eu reconheço que eu sou pó e cinza, mas eu declaro quem Tu és,
Deus soberano e poderoso, no nome de Jesus. Declaro toda a honra, toda a glória e todo louvor a Ti, somente a Ti, no nome de Jesus. Gente, quando nós lemos o Evangelho segundo João, nós vemos Cristo iniciando milagres em João capítulo 2, lá nas bodas de Caná, quando Ele transforma a água em vinho. Nós vemos Deus também com a sua presença no templo em diversos momentos ensinando. Nós vemos também o encontro de Cristo com a mulher samaritana. Nós vemos também muitos milagres, como o milagre do paralítico no tanque de Betesda. Nós vemos também a filha de Jairo. E nós vemos a ação de Deus trazendo provisão àquela multidão que seguia Jesus Cristo na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes. Nós vemos também em João, Cristo andando sobre as águas. Inclusive foi o texto bíblico dessa sexta-feira de ontem, na palavra de esperança para as nossas vidas. Quem acompanhou pelo Instagram foi completamente abençoado por aquela palavra. Nós vemos também Cristo ensinando, mas também repreendendo a multidão. Nós vemos também a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias, porque nós vimos no Antigo Testamento que muitas pessoas ressuscitaram em um dia e em 2 dias, mas não havia nenhuma outra pessoa que tinha ressuscitado em 4 dias, e Cristo fez isso. Nós vemos também a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E quando eu olho para esse texto, toda essa dinâmica de João capítulo 2, até chegar especificamente no capítulo 13, onde Cristo se reúne com seus discípulos em um momento de ceia, e após o capítulo 17, lá pelo capítulo 18, ele já vai ser levado ali no Getsêmani para ser entregue nas mãos dos soldados, ser crucificado, e depois a sua ressurreição e ascensão. Mas só que nesse contexto, antes deste capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13, que é um momento especial de Cristo com seus discípulos, nós vemos os olhos dos discípulos vendo o que toda a multidão estava vendo. Nós vemos os ouvidos dos discípulos ouvindo o que toda a multidão ouvia. Nós vemos também os discípulos perto de Cristo, assim como toda a multidão também estava discípulos. Nós vemos que os discípulos saem de um nível comum, onde todos viveram, para um nível diferente, o nível de intimidade. Os discípulos que tinham os seus olhos e seus ouvidos divididos com a multidão, naquele momento os discípulos eles tinham exclusivamente o mestre para ele. As palavras do mestre de ensino, as palavras do mestre de sabedoria, a voz do mestre falada ali, verbalizada aos corações de cada discípulo, e a declaração de amor do mestre ali a cada discípulo de uma forma tão singular, tão especial, tão exclusiva. Então nós vemos que os discípulos presenciaram algo que era comum para todos, e deixaram esse algo comum para um momento completamente exclusivo com Jesus Cristo. Queridos, e nesse momento específico, no capítulo 14, onde Cristo ele começa a trazer os ensinamentos para os seus discípulos, é interessante que nem próprio Judas presenciou desse momento íntimo. A Bíblia diz no capítulo 13, no último versículo, que Judas, tendo comido um bocado, ele se levanta e sai. Ou seja, a exclusividade da intimidade com Deus é para aqueles que o desejam. A exclusividade e a intimidade com Deus é para aqueles que o querem. A exclusividade e a intimidade com Deus é para aqueles que são verdadeiros discípulos. Queridos, os olhos dos discípulos não se dividiam mais com os olhos da multidão. Os ouvidos dos discípulos não se dividiam mais com a voz que a multidão estava ouvindo. O calor da presença de Jesus Cristo era algo completamente exclusivo, dedicado, especial. Aquele momento não era um momento comum, aquele momento era um momento especial dos discípulos com o seu mestre. Durante todo aquele tempo, durante todos aqueles anos, Cristo estava narrando, explicando, ensinando, manifestando o seu poder, manifestando a sua glória a todos. Mas aquele momento era um momento especial e íntimo de Jesus com seus
discípulos. Queridos, então eu entendo que o discípulo de Jesus Cristo, ele tem algo especial que ninguém mais pode ter. A Bíblia diz que o sol, ele nasce para todos. Quem está ali debaixo do sol, todos são alcançados pelo sol. Porém, somente o discípulo de Jesus é quem tem o sol da justiça. A Bíblia diz que o que sucede ao ímpio também sucede ao justo. Porém, somente o justo é que pode viver pela fé. Então, o discípulo de Jesus experimenta algo de Deus, experimenta algo de Cristo, conectado-se com Cristo que ninguém mais pode experimentar. A situação que eu quero trazer para você essa noite é: se não estamos vivendo este algo tão especial, algo assim tão maravilhoso com Cristo, alguma coisa está desconectada. O discípulo, ele vive com Cristo algo especial que ninguém mais pode viver. A excelência da vida, a segurança, a sabedoria, só conseguimos viver em Cristo Jesus. Só quem está em Jesus vive momento de intimidade com Jesus. Não há possibilidade de se viver intimidade com Jesus se você não estiver em Jesus. Queridos, por isso que hoje você precisa compreender se a sua necessidade é de se reconectar com Cristo ou se conectar com Cristo. Se a sua necessidade hoje é de reiniciar a sua vida, reiniciar o seu relacionamento, reiniciar este tempo para que possa viver uma alta voltagem de uma experiência única com Deus, ou se conectar com Deus. E em sua continuação de ensino, Cristo, diretamente aos discípulos, ele traz uma representação do que ele tinha ali no momento da ceia, que ele utiliza a história da videira. Ele traz ali aquela aplicação para os seus discípulos, talvez no finalzinho ali do momento da ceia, ele olha para aquele elemento e faz essa aplicação tão maravilhosa que é nela que eu quero falar com você, e é baseado nesse texto de João capítulo 15, que durante toda a série nós estaremos falando com você. Em João capítulo 15, versículo 1 e 2 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Queridos, Jesus traz aqui pelo menos 4 imagens, e eu quero trabalhar pelo menos 3 aqui nessa noite, mas sobre a quarta eu também quero aplicar ela para as nossas vidas. A primeira é que Jesus é a videira, e ele não é uma das videiras, ele é a videira. Segundo, é que Deus é o agricultor, ele não é um dos agricultores, ele é o agricultor. Porém, quando Cristo ele reflete sobre as varas, sobre os ramos, ele diz: vós sois os ramos. E a quarta imagem aqui que Cristo traz são os frutos. Mas só que nessas 3, Jesus Cristo como a videira, Deus como agricultor e nós como as varas e como os ramos, eu quero trazer aqui para as nossas vidas que os 3 têm suas responsabilidades. Primeiro, Deus como lavrador. O lavrador era alguém que tinha muitas responsabilidades, por que não dizer a maior das responsabilidades numa plantação. A primeira responsabilidade de um lavrador era de limpar a terra. O lavrador ele preparava o ambiente onde seria plantado a vinha, removendo da terra todas as pedras. O lavrador ele tinha preocupação onde a sua vinha seria plantada. Ele sabia e ele deveria escolher o terreno certo para que pudesse plantar a sua vinha. Ele tinha responsabilidade também de que quando o lavrador iria preparar a sua terra, ele tinha que ver a vinha como nenhuma outra pessoa poderia ver. Quando o lavrador ele chega na terra e ele prepara a terra, remove todas as pedras e ele lança as sementes para poder plantar, ao lançar cada semente,
ele conseguia ver algo que ninguém poderia ver. Sabe o quê? Frutos. Porque ninguém planta árvores frutíferas sem ter no seu coração a visão de frutos e mais frutos dando daquelas árvores. Uma segunda responsabilidade do lavrador era que a sua responsabilidade era de proteger a plantação. O lavrador ele construía muretas de pedras ao redor para proteger a plantação. Isso me ensina que o lavrador era alguém que se antecipava de todos os perigos que poderiam acontecer e vir contra a sua vinha. A terceira responsabilidade de um lavrador era que as mudas elas eram plantadas numa distância certa, entre 2,5 metros e 3 metros, para que os galhos pudessem crescer de uma forma correta e todos os seus frutos darem segundo a sua plantação, segundo a sua árvore, segundo a sua videira. Então eu entendo que o lavrador ele capinava ao redor da planta para crescer bem. E não só isso, ele dirigia também os galhos para que eles não crescessem demais. E ele era quem dava o limite para o crescimento de todos os galhos. Eu acho isso aqui tão fantástico. Porque quando o lavrador ele tem essa preocupação de plantar cada muda no espaço correto, ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho esse espaço preparado para você crescer, dar frutos e muitos frutos. E se tiver algo que está além do que eu desejo para esta plantação, eu estarei cortando, eu estarei limpando, estarei marcando alguns limites para que não venha a invadir espaço que não era para invadir, para estar em locais onde não eram para estar. A outra responsabilidade de um lavrador era as torres de vigias. Queridos, as cidades elas eram construídas com pelo menos 2 torres, uma torre mais alta e uma torre menor. A torre de vigia mais alta, ela servia para colocar soldados para proteger toda a cidade contra os inimigos. Porém, as torres de vigia menor, ela foi construída, ou ela era construída para proteger as plantações dos animais e dos ladrões. E aí eu lembrei de um texto de Salmos 91, versículo 4, onde o salmista diz muito bem isso. Ele diz o seguinte: Ele te cobrirá sobre as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é como um escudo e broquel. Olha que interessante. O escudo era uma arma de guerra, onde a sua proteção era um pouco mais alta. O escudo não era algo pequeno, o escudo era algo grande. Era algo que trazia uma proteção aos soldados de armas que eram lançadas à distância. E ele tinha, além de um escudo na sua frente, trazendo uma proteção ali de todo o seu corpo, ele tinha também um broquel. O broquel é um escudo menor, redondo, às vezes de madeira ou de ferro, mas era um escudo menor, que ele era uma arma não só de proteção, mas era também uma arma de ataque, porque caso o escudo maior falhasse, o soldado teria um broquel para se proteger contra o seu inimigo que estava próximo e também para atacar. Então a declaração do salmista no Salmo 91, versículo 4 é o seguinte: que Deus é o meu escudo e o meu broquel. Ações do inimigo, ações contra a minha vida, de distância Ele protege. Ações do meu inimigo contra a minha vida, de perto Ele também me protege. Deus é um Deus que nos protege e não vacila. Glória a Deus por isso. E ele fala sobre este escudo, esse broquel, como uma afirmação de segurança, de confiança. E quando o lavrador, ele constrói as torres altas e constrói as torres menores, ele está declarando para a sua plantação o seguinte: eu tenho proteção sobre você contra os inimigos que tentam saquear, contra os animais que possam te ferir. Eu tenho controle de todas as coisas. Isso é fantástico. E essa declaração é tão maravilhosa que o profeta Isaías, no capítulo 5, na parábola da vinha, ele faz essa declaração como uma forma de amor. E ele diz o seguinte: agora,
Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. E ele fez algumas coisas. Ele cercou, ele limpou das pedras, ele plantou de excelentes vides, ele edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Queridos, essa é a ação do nosso Deus. Essa é a ação de um Deus que é o lavrador, o Deus que tem um controle de tudo. Ele não só seleciona uma semente perfeita, ele não só prepara o solo, mas ele constrói a treliça, ele tem um cuidado com o crescimento da videira, e ele tem uma proteção e uma ação direta. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que por nada se abala. Esse é o Deus que em nada se surpreende. Esse é Deus que em nada é pego de surpresa. Esse é o Deus que a igreja adora. Esse é o Deus que o povo celebra. Esse é o Deus que nós viveremos com Ele numa eternidade de glória. Esse é o Deus Todo-Poderoso em que os nossos corações anelam. O salmista, no Salmo 18, versículo 2, ele diz o seguinte: o Senhor é. Não é o Senhor pode ser. Não é o Senhor um dia será. Não é um Senhor um dia quando Ele conseguir fazer será. Ou quando Ele chegar numa idade Ele vai ser. Não, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Queridos, Deus nunca é pego de surpresa. Nunca. Deus é um Deus onisciente. Deus é um Deus onipresente. Deus é um Deus onipotente. Tudo Ele pode, tudo Ele faz. Em todos os lugares Ele está. Ele é Deus. Ele está aqui, está aí com você. No nome de Jesus. E esta glória, essa proteção, essa segurança é algo que você precisa crer, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Queridos, muitos dizem que o azeite da viúva acabou porque faltou fé na viúva, onde ela não buscou mais vasilhas para poder colocar azeite, então por isso acabou. Eu não acredito. Eu acredito que diante dessa narração, Deus enviou a medida certa para aquela viúva, porque Deus é um Deus que conhece os meus limites, não só do que eu preciso, mas do que eu quero, do que eu possa ter. Deus é um Deus que conhece todos os nossos limites, toda a nossa necessidade, e Ele não nos deixará além do que a gente pode suportar. Deus é um Deus que traz prosperidade, Deus é um Deus que traz as suas ações da maneira certa, na quantidade certa, no tempo certo, porque Ele é Deus. Então eu entendo que as crises, elas não arrancam de nós somente lágrimas, mas na verdade, todas as crises, ela transforma alguém que é imaturo em maduro, alguém que é menino em homem, aquela menina em mulher. A ação de Deus e a permissão de Deus em todas as situações, seja ela qual for, é na verdade uma ação de transformação em mim e em você. Então, queridos, foi o desejo de voar que fez Santos Dumont decidir fazer um avião. Foi o desejo da luz que fez Thomas Edison decidir a possibilidade de fazer uma lâmpada. Foi o desejo da cura quando um zelador, excluído da sociedade no tempo, por sua cor, ele descobriu a cura para uma síndrome conhecida como a síndrome do bebê azul. E foi na crise da humanidade em seus pecados e delitos, que Deus enviou Jesus. E será no auge, ainda que no auge da perdição da humanidade, em que Jesus voltará e não permitirá que a sua igreja passe por dias de terrores, porque nada foge do controle de Deus. Agora eu quero aplicar uma outra responsabilidade do lavrador.
E a responsabilidade do lavrador, que é descrita por Jesus Cristo, é a poda. Em João 15:2 ele diz que todo ramo que está em mim não der fruto, ele, o lavrador, o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que, com um propósito, que produza mais frutos ainda. Então eu entendo que diante dessa afirmação de Jesus Cristo, a poda ela tem dois objetivos, pelo menos dois objetivos. Primeiro, não atrapalhar o crescimento da videira em dar frutos e mais frutos. Primeiro objetivo da poda, não atrapalhar a videira de dar frutos. Segundo objetivo da poda, determinar até onde vai crescer aquela vara. Queridos, a videira é frutífera. E a interação do lavrador com a sua videira sempre será para que cada vara, para que cada ramo torne cada vez mais frutífera. Queridos, tudo o que se faz contra a videira e contra o dono da videira. Por isso a declaração de Deus a Moisés: Moisés, este povo não te rejeitou, mas rejeitou a mim, ao lavrador, o dono da videira. Agora eu quero avançar sobre o segundo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, a videira verdadeira. Algumas coisas me ensinam e eu quero aqui trazer a sua atenção para reiniciar ou se conectar. A primeira coisa é que a videira é quem determina a produção. A árvore é quem determina quais os frutos serão produzidos. Tem uma afirmação de um pastor, o pastor Paulo Mazzoni, que ele diz algo que eu achei muito fantástico, com muita propriedade. O que produz um pé de uva, se não uvas? O que produz um pé de laranja, se não laranjas, que nunca produz uma só laranja? O que produz um pé de manga, se não mangas? O que produz então um pé de Jesus? Se Jesus ele é a videira, se Jesus é quem determina a produção, o que Jesus ele produz? O que os seus ramos precisam obedecer em sua produção? O que o lavrador, então, que é o dono da videira, que é dono dos ramos, que é dono dos frutos, ele espera de nós? O que o lavrador, então, que é o dono da videira, que é dono dos ramos, que é dono dos frutos, ele espera de mim e de você? O que o lavrador espera de nós é que a nossa produção como ramos, enxertado na videira, os ramos da videira, produza frutos de Jesus Cristo para muitos, para todos. Queridos, e aqui eu quero trazer algumas características desta videira, algumas características de Jesus Cristo para que eu possa entender a minha responsabilidade também. Primeiro, eu vejo Jesus Cristo em sua justiça. Eu vejo Jesus Cristo em sua prontidão. Eu vejo Jesus Cristo em sua compaixão. Eu vejo Jesus Cristo em seu caráter de servo, em seu amor de servo. Eu vejo um Jesus Cristo responsável. Eu vejo um Jesus Cristo compreensivo. Eu vejo um Jesus Cristo obediente. Eu vejo um Jesus Cristo humilde, amoroso, perdoador, ousado, sincero, compassivo. Eu vejo um Jesus Cristo misericordioso. E eu também vejo um Jesus Cristo que é santo. Então o que o lavrador espera de nós como ramos? Que nós venhamos a dar frutos como determina a sua árvore. Uma outra coisa que eu quero trazer a respeito dessa videira é que a videira é quem tem e a videira é quem envia a seiva necessária para a produção dos frutos. Agora, só há uma oportunidade de se viver algo completamente do que temos vivido, se for em Jesus Cristo. Só há uma oportunidade de se viver algo completamente de tudo
o que temos vivido se for em Jesus Cristo. As pessoas não têm compreendido o que é realmente do Senhor e o que é das suas habilidades. Quando Deus olha para nós, Deus não se encanta com as nossas habilidades. Quando Deus olha para nós, o seu coração se alegra com o que há dentro de nós. Porque as nossas habilidades Deus dá a qualquer outra pessoa que a pede. Mas aquilo que está em nós é algo que vem brotado da seiva que é Jesus Cristo e que vem através do seu Espírito Santo em nossas vidas, e não há ninguém que possa nos dar senão o próprio Jesus Cristo. Queridos, se você fizer hoje uma avaliação na sua vida, fizer uma avaliação em tudo o que está faltando na sua vida, e por que foi interrompido a seiva da videira em você. Eu quero repetir para você compreender essa frase. Se você fizer hoje uma avaliação em tudo que está faltando na sua vida, é porque foi interrompido na sua vida a seiva que vem da videira para você. Se a dificuldade do teu coração é perdão, Jesus é perdão. Produza então frutos de perdão. Se a tua dificuldade é misericórdia, Jesus é misericórdia. Então, eu e você precisamos produzir misericórdia. Se a sua dificuldade é santidade, Jesus é santo. Então, aqueles que estão em Jesus podem viver uma vida de santidade. Queridos, essa seiva é a ação do Espírito Santo que sai de Cristo e age invisivelmente em nós. É uma ação poderosa do Espírito Santo agindo em nossas vidas com poder e transformando as nossas vidas de dentro para fora. Essa ação dessa seiva da videira é a ação do Espírito Santo nos levando a viver em Cristo algo jamais que pudéssemos viver em qualquer outra coisa neste mundo. Ou seja, tudo que necessita a sua vida, seja ela qual for, aquilo que está gritando agora no teu coração, que o Espírito Santo de Deus está trazendo no teu coração, está trazendo a tua mente, está trazendo os teus pensamentos, não está dando certo, a minha alma está angustiada, o meu coração está aflito, a minha mente está gritando, está interrompendo algo aí, a seiva não está passando, a seiva não está chegando em você, porque se a seiva tem um caminho direto com você, você dará frutos de Jesus na vida de muitos. E a terceira coisa aqui que eu quero caminhar para concluir esse nosso momento da palavra, que é eu e você que somos os ramos. Tiago capítulo 3, versículo 12, ele diz o seguinte: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Por isso, queridos, produza hoje o que o lavrador plantou, o que a videira gerou, frutos iguais ao de Cristo. Queridos, os ramos nunca podem decidir o que vai dar. Imagina aqui comigo uma videira com vários ramos, e esse ramo, ele olha para a videira e diz o seguinte: olha, hoje eu não vou produzir, nesse período eu não vou produzir uva, eu vou produzir laranja. E o outro ramo, ele diz o seguinte: olha, eu não vou produzir uva, eu vou produzir manga. Isso jamais poderia acontecer, porque o próprio Cristo diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, porque a videira é quem decide o fruto, e a videira é quem tem a seiva para a produção do fruto.
Mas aqueles que estão em Cristo recebem do seu poder para o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e bondade, para a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Pois contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, porque agora são ramos de Cristo. Não decide por si só, tem que dar exatamente o que Cristo tem, o que Cristo é. Pois se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Sabe por quê, queridos? Porque se somos uma mesma vara, a vara, os ramos da videira, há uma só videira e a necessidade de um só lavrador. Agora, para encerrar, você lembra que eu te falei no início da mensagem que a excelência da vida, a segurança, a sabedoria, nós só conseguimos viver em Jesus Cristo. Queridos, para encerrar, quando os discípulos eles caminhavam com Jesus Cristo, eles estavam vivendo, ainda que de uma forma milagrosa e presenciando coisas milagrosas, vivendo uma rotina bem comum. Porém, quando os discípulos estavam com Jesus Cristo naquele local, no local de intimidade, o local da presença de Cristo, diante de Jesus Cristo, ele estava vivendo excelência da intimidade com Cristo. Agora, diante de tudo isso que eu ministrei nessa noite, eu quero te fazer uma pergunta. Qual a sua necessidade? Reconectar-se com a videira, reiniciar a sua vida, ou de se conectar com Cristo? Qual a sua necessidade? Entenda uma coisa. Olhe para você. Olhe para você nessa noite. O que você tem produzido?